Parabéns para o povo brasileiro que conseguiu chegar à marca dos 100 mil mortos por Covid-19, ultrapassou a marca dos 100 mil mortos, está ali, né, disputando freneticamente com os Estados Unidos para ver quem fica com a liderança, para saber quem é que fica com o título de pior país durante a pandemia 2020. E a gente tem um governo que tem um posicionamento muito interessante em relação a isso. Eu diria até que é uma forma muito otimista de olhar para as coisas, porque eles divulgaram os números e eles colocaram o Brasil como estando em uma posição confortável, porque eles colocaram o número de mortes por milhão de habitantes. Sob essa perspectiva, o Brasil estaria bem, porque, né, comparado a outros países, tal, o Brasil parece que está em 10º e alguma coisa assim. Só que eles não colocaram o dia, né, a data do primeiro caso, do primeiro contágio e das primeiras mortes, que isso faz muita diferença, porque tem casos de países que estão bem à frente do Brasil, mas que começaram muito antes a ter casos e a ter mortes, então é claro, né, que vão estar na frente. A gente ainda não saiu do pico, lembrando que a gente está lá no alto ainda e a gente não consegue fazer esse pico descer. Então é uma comparação tanto quanto esdrúxula, enquanto tem países que já desceram, né, no pico e já conseguiram estabilizar, ainda que não 100%, a gente ainda está lá no alto. Então é uma comparação difícil. E sem falar que tem países como a Itália, vários países da Europa, que tem uma população que é mais velha mesmo do que a população brasileira. Então, naturalmente, a mortalidade vai ser maior, porque é uma doença que a mortalidade é maior em pessoas com mais de 60 anos. Então, é claro. Teve uma outra coisa também que chamou a atenção na forma como o governo divulgou os números, que foi até comentado pela Damares, né? Que foi que o Brasil é um dos países que mais recupera, mais tem recuperados da doença, da Covid-19, o que também é uma forma interessante, não deixa de ser uma postura otimista do governo, porque olha para o copo, para o copo meio cheio, né? Daquela história do copo meio cheio, copo meio vazio, o governo olha para o copo meio cheio, né? Porque veja, você dizer que tem mais de 2 milhões de recuperados é óbvio, é uma doença que não tem uma mortalidade tão alta, então quanto mais gente pega, mais gente vai se recuperar mesmo, né? Óbvio, é a mesma coisa que eu dizer que eu tirei 2 numa prova que valia 10, aí eu faço a comparação que é o seguinte, eu não me comparo com a nota da minha turma, que fez a prova e que eu tirei 2, o resto tirou 6, 8, 10, mas não importa. Eu pego a minha nota e eu comparo com o resto da população brasileira. Então eu falo, não, eu perto de 100% da população brasileira, eu estou entre os 2% que tirou uma melhor nota, é claro, né? Porque quem não fez a prova tirou 0, né? As pessoas que não fizeram a prova, elas tiraram 0. Então eu que fiz, tirei 2, eu já estou melhor do que todo o resto da população brasileira, que não importa se eles fizeram a prova ou não. Uma comparação horrorosa que eu acabei de fazer, horrível, péssima. Eu acho que deu para entender o que eu quis dizer, né? Você compara quem pegou a doença, se recupera. Quem não pegou, não se recupera, mas também não tem recuperados, não é verdade? É uma forma muito inteligente de mostrar que você tá bem e que você tá conseguindo superar uma coisa que você não tá, porque a gente não tá conseguindo. A gente pode não estar aumentando, explodindo o número de casos e de mortes, mas a gente também não está descendo. O número tá lá, ó, mais de 1.000 mortes por dia. Mais de 100 mil mortos a gente já bateu. 100 mil mortos, isso não é pouco. A gente não pode se acostumar com a ideia de que mais de 100 mil pessoas perderem a vida é uma coisa normal, como diz o presidente, é como uma chuva e todo mundo vai se molhar e não sei o que. Nada a ver, não é música da Sandy Júnior isso. Outro dia, domingo, um médico morreu. Um médico, acho que vocês devem ter visto as notícias, um médico que participou de uma cirurgia que é pioneira no Brasil, inclusive, que foi a cirurgia de separação de duas gêmeas siamesas que estavam unidas pela cabeça. Ele participou dessa cirurgia. O rapaz tinha o quê? 32, 33 anos? Uma coisa assim. Não era do grupo de risco, ele não tinha doenças, ele não era obeso, ele não tinha nenhuma doença. Ele morreu. Ele tinha 2 filhas pequenas, era casado, ele não precisava ter morrido. Essas pessoas todas, mais de 100 mil pessoas, elas não precisavam ter morrido. E a gente não pode naturalizar isso e achar que é normal, é como uma chuva, uma coisa qualquer, que não é. Isso não precisava estar acontecendo se a gente tivesse um governo decente que realmente faz alguma coisa. Sejam sinceros, o que o governo fez até agora para ajudar no combate à pandemia? O que o governo federal fez? Nada. O presidente diz que não é culpa dele. Eu acho que eu concordo, talvez a culpa não seja dele mesmo, talvez a culpa seja nossa, das pessoas que
elegeram ele e todo esse pessoal e que colocaram ele lá, e nossa também, mesmo dos que não votaram, que ainda não fizeram nada para impedir que essas pessoas continuem fazendo o que elas estão fazendo. Nós estamos esperando o quê para fazer alguma coisa? Para impedir que essas pessoas continuem fazendo o que elas estão fazendo. Então, nesse sentido, a culpa também é nossa. A culpa também é nossa, porque a gente permite. Até quando a gente vai aguentar isso? Até quando a gente vai naturalizar todas essas mortes? Quantas mortes mais a gente vai ter que contar até que seja insuportável? Até quando?